Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado da oitava da Páscoa, e o Evangelho é Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje retoma algumas das aparições de Jesus e a reação dos discípulos do Mestre. Há algumas aparições exatamente para comprovar tudo aquilo que Jesus havia anunciado. Vou padecer, vou morrer e vou ressuscitar. Mas há aqui uma repreensão de Jesus, porque essa verdade não estava ainda cravada no coração dos discípulos. Durante a trajetória com Jesus, diversas vezes anunciaram: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas logo após a morte de Jesus, muita incredulidade tomou conta do coração dos discípulos. A prova é que no versículo 15 hoje, Jesus vai advertir os seus discípulos pela falta de fé e a dureza do coração, porque não acreditaram nele, nem aqueles que o viram ressuscitado. Ainda havia uma dúvida tremenda. Agora Jesus aparece aos 11, todos juntos. Jesus também aparece a nós. A presença de Jesus ressuscitado continua viva na palavra de Deus, nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que nós vemos e comemos a Eucaristia. E quanta gente ainda duvida da presença de Jesus, desacredita em Jesus. Aqui nós ouvimos os primeiros que tiveram a experiência com o ressuscitado, e uma experiência ainda diferente da nossa, porque tiveram a graça de ver Jesus no corpo glorioso, Jesus aparecendo a ele. Precisa a gente aqui diferenciar a descrença da crítica. Quando a gente tem uma crítica, isso é um dom de Deus para a gente se proteger da ingenuidade, daquilo que não merece a nossa fé. Isso é ter crítica. A gente critica para a gente não ser bobos, para a gente não ser ingênuos. Porém, a incredulidade é uma falsa certeza que se distancia da verdade. E, infelizmente, acredita que o poder de Deus, que as coisas de Deus, que o que Deus mostra é mera imaginação. Os discípulos viram Jesus na cruz. Viram ele ser perfurado, viram sua morte, viram tudo. Mas agora respondem à notícia da ressurreição com descrença. Aqui não se passa de desacreditar. Eles não têm crítica, eles têm falta de fé. Estavam cheios de uma falsa certeza. É uma crença puramente racional, humana, e certos de que era impossível Jesus ressuscitar. Por isso que Jesus chama a atenção deles.
Lá no livro do Êxodo, quando também o povo de Deus é repreendido por Moisés, foi porque o povo também desacreditou. Deixou de acreditar no Deus que os libertou da escravidão. Essa incredulidade dos cristãos, dos primeiros agora, e de muitos também hoje em dia que não acreditam na ressurreição, inclusive na ressurreição da carne, né, no fim dos tempos, no dia do julgamento, né, o juízo final de todos nós, também está dentro disso daqui. Está claro para nós, né, o que nos espera, a nossa ressurreição, um dia com o Cristo no céu. Mas há muita gente que acredita simplesmente no que a história mostra, no ponto final da vida que é colocado pela morte. Mas quem dá o acabamento, a finalização da nossa vida é o próprio Cristo. Uma coisa é a crítica, outra coisa é a descrença. A crítica é sadia, a descrença não é de Deus. E hoje Jesus nos chama a atenção para isso. Que neste tempo pascal não sejamos vítimas da incredulidade. Admitamos finalmente que o plano de Deus ultrapassa as nossas compreensões e nos confiemos ao Criador de tudo e ao Salvador de todos nós. Dessa forma seremos realmente ressuscitados em espírito, como esperamos também um dia ressuscitar, como o próprio Cristo. Deus abençoe você e a sua Páscoa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.